Eles estudaram aqui na Bananeira, os 3 meninos. Aí quando terminaram, aí só fazia a 4ª série na rua. Aí ele se interessou para ir e foi os 3. Foram estudar. À noite, para voltar de noite mesmo para trabalhar. De inverno a verão tem trabalho. Aí os outros não aguentaram, cansaram. Nós não vamos mais. Ele disse, eu vou. Aí continuou só. Aí a minha mãe pediu a mãe dela para ele dormir lá, porque ele estava voltando sozinho. Não tinha outro camarada. O menino desistiu. Tudo bem, ele ficou dormindo na casa da bisavó e vinha 4 da manhã. Aí o pai falou assim, ele estava doente, inverno chovedor, chegava molhado, saía debaixo de chuva e chegava. Água no riacho também. Aí o pai disse, Admilson, eu estava vindo da casa do meu pai e parei lá, assisti essa palestra. Admilson, desista. Filho de pobre não chega em lugar nenhum, não. A caneta do filho do pobre é uma enxada. Ele disse, mas eu quero a outra. A outra eu vou correr atrás e eu vou conseguir. Aí olhou para mim assim de banda, eu disse, vá meu filho, consiga. Você consegue. Você é novo, você é forte. Faça o que o teu coração manda. Não desista não. A gente quando era pequeno, sabe, a gente aprontava muito. Eu, ele e meus irmãos. Quando foi um certo dia, fomos andar montado de jegue. Aí ele se montou no jegue, aí futucou. Aí o jegue foi, deu um pulo e derrubou ele, quebrou o braço. Menino, quando nós saímos de lá, que chegamos em casa com o braço quebrado ele, a mãe deu uma pisa na gente e ele dizia, mãe, não faça isso não que eu já estou com o braço quebrado. Naquele tempo tudo era difícil para encanar braço, tinha que ir para Pão de Açúcar, pensa como era difícil, não tinha carro, era tudo difícil. E mãe era muito brava com a gente, mas daí a gente não tinha o que fazer, tinha que reinar mesmo. Nossa infância foi muito feliz lá em Sítio Bananeira, onde a gente nasceu e se criou lá. A gente vivia catando uricuri, tomando banho de barragem, pegando peixes na Fonte Nova. Tudo isso era a nossa vida, nossas brincadeiras era essa. Edmilson Melo Costa, meu sobrinho mais velho. No início ele começou a estudar aqui na Bananeira e depois terminou o estudo aqui na Bananeira, foi para São José da Tapera. Depois de lá ele adiantou o estudo e eu vivia na roça, nós todos na roça, e eu comecei a ser marchante, trabalhar no açougue, cortando boi. Então, com o passar do tempo, eu chamei ele para trabalhar comigo, na tarimba. E fui ensinando a ele, ele estava preparado, eu nem me preocupava, às vezes carecia eu estar na tarimba ou não, que ele resolvia tudo. Aí surgiu uma tarimba vizinha minha, eu comprei e botei ele para passar a cortar um quarto de uma reis por conta dele. Aí ele cortava o dele e cortava o meu também. Aí de tarde a gente fazia as contas e dividia. Eu sou Maria Zélia Barros, eu sou esposa de Edmilson Melo Costa. Nos conhecemos no ano de 1991. Já no finalzinho de 1991 começamos a namorar. Casamos em 1999. No mesmo ano, casamos em abril, no mês de maio, eu engravidei. Foi feito o pré-natal, tudo certinho, chegou o dia de fazer a ultrassom. Aí ela falou que ia ser 2 rapazes, estava tudo certo, 5 meses. Aí ele agradeceu demais, saímos do consultório, ele muito feliz da vida, feliz. Quando foi no ano seguinte, em 2000, os meninos nasceram, dia 1º de fevereiro. Fiquei internada na clínica. Quando foi mais de 24 horas depois, 2 dias depois, eu tive alta, fomos para casa. Aí João Pedro teve uma complicação. Na quarta-feira, precisamente dia 9 de fevereiro. Quando foi dia 10 de fevereiro, João Pedro veio a falecer. Foi a nossa primeira decepção, né? Tristeza em família. Mas tudo bem. Edmilson chorou muito, porque queria criar os gêmeos, João Paulo e João Pedro. Até aí eu confortei ele e falei, não, Milson, não é assim como a gente pensa, como a gente quer. E vamos ter mais filhos, vamos ter mais 3, 4, 5, como de fato nós tivemos mais filhos.
Em 2017, Edmilson tinha um grande sonho. Um determinado tempo, a gente conversando, tomando um café nos alpendre da casa da bananeira, e ele falando que, Zélia, eu tenho um grande sonho, uns projetos, vamos trocar aqui, vender, vamos comprar a Boa Fé. Lá tem muito espaço, dá para a gente crescer, vamos pensar nos nossos filhos e vai ser uma boa troca. Então, no final de 2017, ele vendeu, foi vendida a propriedade lá, que era poucos hectares de terra, e ele fez a compra da fazenda Boa Fé. Ele estava realizando os sonhos dele, os projetos dele, e ele tinha tudo para crescer, tudo para prosperar junto comigo, com os filhos. E, infelizmente, no dia 31 de agosto de 2018, os sonhos, os projetos. Sexta-feira, dia 31 de agosto de 2018, ocorreu uma grande notícia triste que me abalou. Um dia tranquilo, Edmilson saiu de manhã para vir cuidar da propriedade, resolver umas coisas, fazer pagamento para uns trabalhadores que estavam trabalhando com ele. Um dia parecendo ser normal, um dia como qualquer outro dia. Estou em casa, chega a prima dele, Suzete, e chega perguntando por ele. Eu digo que ele está na roça, Suzete, e ele foi para o caboclo, foi lá fazer um pagamento e está tudo bem. Por quê? Por que você está perguntando por ele? Ela disse, você soube que, eu não sei, Zélia, se é verdade ou se é mentira, eu vim saber de você. Me contaram que Milson foi baleado no caboclo agora há pouco. Chegou na notícia que minha prima chega a nos relatar que ele foi baleado e se encontrava no hospital. Rapidamente peguei o carro, fui para o hospital. Chegando lá, já foi acompanhar o pai já ouviu a voz dele, perguntando se era João Paulo, conversou com João Paulo e perguntou, João Paulo, cadê a sua mãe? João Paulo, cadê seus irmãos? João Paulo, cuide dos seus irmãos e cuide de sua mãe. Conseguimos, o mais rápido possível, fazer a transferência de São José da Tapera para Santana do Ipanema. Dentro da ambulância, um momento bem marcante, bem triste, porém não sai da memória. Ele me relatando que tinham feito essa maldade com ele, que ele talvez não escapasse, que eu tomasse de conta das coisas, que estava demorando bastante, era somente o que ele falava. Mas, porém, com noção, né? Eu perguntava, pai, tá me conhecendo, sabe quem eu sou, eu sei quem é João Paulo. Segurou na minha mão, pedi para não sair de perto dele, segurei e fiquei até o último instante, onde foi feito o socorro da equipe de Santana do Ipanema. Chegando lá, foi um procedimento demorado, daí a pouco o pessoal lá do hospital me deram alguns pertences dele, eu guardei, mas até então eu já sabia que Edmilson já não estava mais entre nós. E o médico foi me passou tudo o que tinha acontecido, tinha feito todo o procedimento, que Edmilson não resistiu devido já a um problemazinho de coração que ele podia ter tido. E foi muito difícil, foi muito doído. Naquele dia foi um dia, como até hoje, ainda não é fácil de superar. E quando minha mãe chegou, saiu da sala da assistente social do corredor, aquela cara dela de desespero, né? Então aí eu já sabia que já vinha a pior notícia que eu poderia receber naquele instante na minha vida. A notícia é que meu pai tinha ido a óbito, meu pai tinha falecido. E não é fácil, nunca foi fácil, não está sendo fácil até hoje. 5 anos depois, estou aqui contando a história de Edmilson, que ainda não é fácil. Então aí foi um momento difícil, 3 anos e 5 meses depois veio a partida da minha filha, Maria Clara. Está fazendo 2 anos que ela partiu. E foi muito difícil também. No dia da partida dele, eu estava indo para a escola, pedi para ir passar da diretoria, me falaram que ele estava mal, aí me levaram para casa. Minha irmã Clara me levou para o quarto e falou, olha,
pai está muito mal e agora eu quero que você seja forte. Aí fala que ele faleceu, não aguentei, comecei a chorar muito. Todas as vezes que eu vou dormir, eu peço a proteção a ele, peço para ele olhar por mim, que olhe meus irmãos e olhe minha mãe, que ela sofreu muito depois da partida dele. Nós andávamos muito a cavalo, também nós dávamos muito gado, mas ele que me ensinou a dar cavalo, tirar o leite, cuidar do gado. Sempre que nós ia dormir, ele chamava nós lá pro quarto e chamava o Pedro, Gabriel, Fernando e Clara e João Paulo, pai e mãe, para nós rezar. Aí nós rezava, ia dormir e ele brincava muito com nós. Ele fazia cosquinha com o bigode dele, dava um abraço nele e dizia tanta saudade que eu teve dele, porque ele deixou muita saudade pra eu. E só isso mesmo. Minha convivência com meu pai sempre foi uma das melhores. Ele sempre foi um pai muito presente na minha vida, em relação a tudo. Companheirismo, ensinamento, de amor, carinho, nunca faltou. Sempre foi a menininha dos olhos dele. Quando a notícia chegou, foi muito desesperador para mim, porque eu nunca tinha perdido ninguém tão próximo a mim. E logo meu pai, que era meu exemplo, meu primeiro amor, foi muito triste. Se eu tivesse a oportunidade de ter ele aqui novamente, eu falaria. Porque eu nunca deixei, na verdade, de falar enquanto vida, o quanto eu amava ele, mas falaria cada vez mais. Falaria a saudade que eu sinto dele e não largaria mais nunca da minha vida. Edmilson, eu conheci ele desde quando ele era solteiro. Começou a namorar com a Zélia, eu conheci ele. E daí começou a nossa amizade, nosso conhecimento. E gente boa, pra mim era gente boa demais, sabe? Até porque era padrinho do meu filho, padrinho do filho dele. E era gente boa, fazia muito junto. Pra mim era gente boa demais, sabe? É uma perca que pra mim foi meio que foi um filho meu. O compadre Milson era uma pessoa muito humilde, né? Muito boa, uma pessoa de coração muito grande, que deixou muita saudade para todos. Falar de compadre Edmilson assim não é difícil, né? Porque ele era uma pessoa muito especial, gostava de fazer amizade com todas as pessoas, né? E assim, ele é uma pessoa que, além dele ser nosso compadre, né? Ele era uma pessoa muito importante para nós. Falar do professor Milson, para mim é um orgulho. Tive a oportunidade de trabalhar com ele 3 anos e nada melhor do que uma sala de aula para a gente estar aqui falando dele, pois foi nessa oportunidade na Fazenda São José. Trabalhei com o Milson lá em 98, 99 e 2000. Conheci o Milson agricultor, tive a honra de conhecer o Milson professor pelos 3 anos, como falei, na Fazenda São José, e conhecer esse cara de um coração grandioso, que nos deixa muita saudade e nos traz muita lembrança. Milson era aquele primo que se preocupava com todo mundo, era o mais velho da família, e aí ele terminava resolvendo a situação de todo mundo. Ele, que foi o primeiro a se formar na nossa família, né, vindo do sítio, sou muito grato a ele. Devo muito do que eu sou hoje a ele pelo incentivo que ele me deu, né? Então, Milson era mais que um primo, era um irmão que a gente tinha. Ele é um cara que se dividia em várias funções, ele era professor, ele era marchante, ele cuidava de animais, ele cuidava dos terrenos, né? E da família, sempre um cara muito familiar. Então, assim, nos deixou muita saudade. Milson, nosso professor Milson, carinhosamente como chamávamos, sempre nos dando ali do seu melhor em sala de aula, nos ensinando. E também se tornou um professor para a vida. Eita, Milson, como é bom lembrar de você e como é bom sentir essa emoção da saudade que você deixou. Que a Zélia, que o João Paulo continue essa labuta de ensinamento que você plantou aqui na terra. E que eu, como outros que fomos seus alunos, e que vamos continuar a vida aqui lembrando e relembrando os seus ensinamentos,
também passamos para os demais tudo aquilo que aprendemos com você. Que Deus possa lhe guardar aí na glória e que você possa interceder por todos nós aqui na terra e que essa homenagem seja só um pouco, Milson, do que você representou aqui para todos nós. Bom, o que eu tenho a dizer com o Padre Milson, que para mim ele foi uma boa pessoa. Trabalhei junto com ele aqui na fazenda dele, que agora o João Paulo é quem é o comandante. Foi padrinho do meu filho, é que gostei muito de conhecê-lo. E se ele estivesse com a gente aqui, a festa seria muito melhor ainda. Deus botar a mão dele no bom lugar. Toda a vida ele foi um cara humilde com todo mundo, com criança, com velho, com jovem. Com todo mundo ele se dava. Você vendo eu jogar a bola, ninguém nunca viu uma confusão da gente, se dava bem com todo mundo. Nós não tínhamos intrigado, graças a Deus. Só tenho que falar dele de coisas boas, porque para mim era um pai e hoje ficou a amizade de João Paulo, que é a mesma coisa de ser ele, entendeu? A gente considera muito, meio jeito de ser um irmão, para mim meio jeito de ser um irmão, e Milson era meio jeito de ser um pai para mim, não tinha miséria não. Só tenho que falar de coisas boas, importantíssimas, e fica um legado de conhecimento e aprendizado de toda a sua vida passada por aqui. Infelizmente não temos ele conosco, mas o que fica foram grandes ensinamentos e momentos muito importantes registrados em nossas vidas. Rapaz, eu e ele não era, olha, nem todo irmão meu era igual ao que eu e ele era. Eu tenho 10 irmãos comigo, né? Mas eu e ele nós se dava muito bem. Era mais do que irmão, eu não sei nem como nem explicar. Porque eu nunca gritei por ele hora nenhuma para ele dizer não, nem ele por mim. Nós podíamos estar na última, se um gritasse pelo outro, tinha um jeito. Sempre foi assim. Gostava de criar gado bom, vaca boa. Tinha um bocado que era o cabo pichou umas vacas boas da bananeira, era ele. Aí hoje ele morreu, o filho estava criando gado melhor do que ele. Que ele gostava de gado e sabia zelar, mas o filho está mais hoje do que ele. Ajeitando vaca boa de leite, né? Aí vai da opinião da pessoa, né? Filho João Paulo também já tinha muita experiência com o pai na outra propriedade da bananeira. O pai já tinha passado todos os passos do lado da agropecuária, do lado da agricultura, tinha passado muito conhecimento para ele. E foi aí a gente já começou a dar os primeiros passos para a fazenda. Aí já veio o projeto do curral, já veio o projeto de ampliar mais umas vacas. E João Paulo foi pegando gosto, João Paulo foi ficando entusiasmado com a ideia do pai, com tudo que o pai tinha deixado, e João Paulo começou a tocar a Fazenda Boa Fé. E a Fazenda Boa Fé hoje está em boas mãos, na mão de João Paulo, ele está seguindo. Ele está dando toda continuidade de tudo aquilo que o pai tinha vontade de realizar.